Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Azevedo, a gente continua nosso passeio pelo Brasil. Vou conversar agora com o Dr. Paulo Reis, que é médico do trabalho, está fazendo uma palestra referente ao E-Social. Doutor, o tema da palestra, segurança e saúde do trabalho e o E-Social. Qual que é o foco do E-Social dentro da segurança e saúde do trabalho? Eu acho que um mote principal, não é, de segurança e saúde no trabalho em relação ao E-Social é a grande capacidade de organizar os processos em processos automatizados, informatizados, com respostas rápidas. Abre-se aí uma possibilidade enorme de gestão das informações. De uma ou outra forma, totalmente fragmentado, não é? E sem ter uma unicidade. Acho que o E-Social traz essa novidade, que é uma novidade de gestão de segurança e saúde no trabalho. É simples, né? Na realidade precisa ser entendido dessa forma. Não é nenhum bicho, não, realmente não é. Muitas empresas têm já os seus sistemas, né? A gente precisa entender e começar a trabalhar efetivamente, não em uma visão que eu chamo de reducionista, ou seja, só atender à lei, mas usar as informações efetivas que são coletadas dos trabalhadores em prol da saúde das pessoas que trabalham. E com isso ter todos os benefícios que são garantidos por várias e várias pesquisas. Doutor, então aquilo que se vem fazendo hoje, dessa maneira, uma informação para lá, um documento no contador, um na administradora, tudo perdido por aí, desse jeito não dá mais, né? Não dá, efetivamente. O mundo inteiro caminha numa outra direção já há muito tempo e nós precisamos decididamente saber usar a informação, especialmente a informação de segurança e saúde no trabalho. Acho que esse é um caminho que não vai ter retrocesso. Nós vamos caminhar por aí. Doutor, quando a gente fala dessas questões de documentação, hoje que a gente vê, né, principalmente, estamos falando aqui na Brest, com as empresas de consultoria em segurança e saúde do trabalho, prestador de serviço, PPRA não se comunica com o PCMSO e vice-versa. Isso não dá mais no E-Social, né? Não dá. E acho que a gente viu, eu procurei mostrar na palestra exatamente isso, não é? Essa falta de comunicação, essa dicotomia entre engenharia e a medicina, entre outras especialidades, né? Os ergonomistas, os toxicologistas e todos que venham ajudar. Isso tem que ter uma unicidade conceitual em torno de um processo que chama Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho. Esse é o guarda-chuva. Todos os processos que ocorrem aí, eles têm que ser integrados. O E-Social, quando vem, está vindo para nos ajudar, não vai atrapalhar, pode ter certeza disso. E aí, a empresa, então, porque hoje nós, né, temos as empresas que vão contratar ou um consultor ou a consultoria. Essa empresa de consultoria, ela deve estar bem preparada, né? E eu acho que ou se deve estar, ou já tem que estar se preparando, né? Porque ela que vai ser responsável, junto com outros profissionais, é claro, né? E enviar os dados para a plataforma. Então, essa consultoria, ela deve estar muito atenta, né? E eu tomei conhecimento aqui, na realidade já sabia um pouco antes, mas hoje de uma forma mais efetiva, do selo de qualidade Abrest. Acho que essa é uma ideia fantástica em qualificar os profissionais de segurança e saúde no trabalho, as empresas que prestam serviço, que terão uma responsabilidade enorme, já tem, mas eu acho que essa responsabilidade vai ficar mais explícita com a chegada do E-Social. Nós estamos falando de informações que essas empresas podem trazer, empresas de segurança e saúde no trabalho podem trazer para os seus clientes, que podem gerar tributações equivocadas. E aí de quem será a responsabilidade? Então há que se concentrar em capacitação dessas pessoas que prestam esse tipo de serviço. Acho que nesse momento a Abrest exerce um papel fundamental, né, para organizar esses prestadores de serviço. Não tenho a menor dúvida disso. Dr. Paulo Reis, a gente está conversando aqui com o Dr. Paulo Reis em mais um evento referente ao E-Social aqui em São Paulo. Doutor, e Salvador, tudo bem lá? Felizmente, muito sol, trouxe o sol para São Paulo, vou deixar aqui. Voltarei, não sei se com chuva lá, mas espero que não. Mas Salvador vai bem. Legal. Doutor,
a gente tá, né, eu assisti a palestra, ouvi, e hoje, né, igual você falou lá do PCMSO, do PPRA, se faz somente os exames médicos admissionais e olhe lá quando faz, né? As pequenas e médias empresas, né? Eu sei que no mundo todo ela é pouco assistida pela questão do governo, mas né, eu vi que o senhor falou lá que as grandes empresas, talvez está mais ou menos, né? Mas e as pequenas, né? Porque é a grande massa, né? Na realidade, se a gente contar com empresas que tenham, por exemplo, acima de 500 empregados, é uma proporção muito pequena, talvez menor que 5%. Então, assim, a grande massa é realmente de pequenas empresas. A gente tem falado muito isso e sugerido ações que são ações concentradas através dos sindicatos patronais, por exemplo, que reúnem essas empresas e oferecem um serviço com diluição dos custos para essas empresas. E aí teriam um trabalho de qualidade. Os sindicatos patronais, historicamente, eles não ingressaram como deveriam na área de segurança do trabalho, mas precisam ingressar. Outras instituições importantes que podem exercer papel similar, o SESI, que tem uma capilaridade enorme no país inteiro, o SENAI. Então, criar essas áreas, ou através dos próprios profissionais das empresas de segurança do trabalho, quem sabe com um convênio com a Brest, com essas associações, e prover um melhor serviço para essas pequenas empresas. Você dilui o custo e permite o acesso a serviços de qualidade. Dr. Paulo Reis, médico do trabalho, perito também. Doutor, a gente que anda o Brasil todo falando do e-social, e o governo ele sempre cria uma situação para o empresário estar se virando. Vamos pegar aqui o exemplo do exame médico toxicológico, que gera, né, uma dúvida, assim, o senhor falou lá da ergonomia no PPRA, mas o exame toxicológico no PCMSO também gera uma dúvida muito grande, né? Gera sim. Na realidade, todas essas necessidades devem estar pautadas em critérios técnicos científicos muito bem definidos. E a literatura científica do mundo é muito vasta nessa direção. Então, assim, nós chamamos na medicina de medicina baseada em evidências. Ou seja, precisamos ter evidências do conhecimento do mundo, que é extenso, não é? No mundo inteiro e facilmente acessível. Só lembrando, e com relação à acessibilidade, assim, nós vimos recentemente ser lançado, né, o primeiro satélite brasileiro com convênio com a França. Para que vai servir esse satélite? Entre outras coisas, prover banda larga para o país inteiro. Ou seja, a possibilidade de acesso vai ficar muito maior. Nós vamos ter acesso ao conhecimento do mundo. As decisões têm que ser baseadas em conhecimento sustentado. Senão gera uma confusão, uma balbúrdia enorme. Então, nessa questão, a gente voltando, né, hoje, coloca ou não coloca o exame toxicológico, por exemplo, num PCMSO? Porque essa dúvida, né, doutor? Porque o Detran que pede, né, ou é o médico do trabalho. Eu estou falando isso porque as empresas de consultoria, ela tem muita dúvida com isso e é um público grande aqui da Brest, né? E aproveitar o conhecimento do senhor. Eu tinha uma posição de caráter mais pessoal, sem ter ainda acesso a um conhecimento mais definido de literatura. Mas eu entendo que profissionais que exercem atividades que possam colocar em risco outras pessoas, eles devem ser vigiados, entre aspas, de perto. Ou seja, se existe e várias empresas que têm esse tipo de atividade já fazem isso há muito tempo, e muito antes dessa norma. Então, na realidade, você tem uma empresa aqui de motoristas de ônibus, de pilotos de avião, não é? Eu acho que essas pessoas precisam ser monitoradas de perto, não é? Pelo risco eminente de ter acidentes graves. Fora isso, assim, de uma forma indiscriminada, eu acho que precisa rever. É isso mesmo. Porque, vendo a palestra do senhor, a gente, né, viu que as questões, né, só PPRA, só PCMSO, parece que é só isso, mas e os programas de prevenção à saúde, né? Exatamente. Na realidade, o que nós estamos falando assim, não é ter o programa, não é? Mas é ter um processo de gestão
inerente ao programa. Nós tínhamos vários programas que as empresas já têm, acabam virando documentos físicos sem nenhuma utilidade, simplesmente para cumprir um dispositivo legal. Acho que nesse ponto o E-Social vai nos ajudar, porque o governo passa a fazer a gestão da informação e as empresas vão fazer o quê? Não podem ficar para trás. Doutor, falando nisso, fazer a gestão da segurança e saúde do trabalho, no Brasil não tem essa cultura, né? Não, não tem, infelizmente. Veja que, passado tantos anos, não é, de norma regulamentadora, começou em 1978, nós temos 36 normas regulamentadoras. Olha, quando saiu a 37ª, aliás, não saiu, saiu apenas para consulta, ainda não foi promulgado oficialmente, que é exatamente a norma de gestão de segurança e saúde no trabalho. Foi a última a sair. Deveria ter sido a primeira. Então, isso é um avanço no sentido de que estamos caminhando nessa direção. E o E-Social também vem nessa direção. Não é só o E-Social, o NETEP, o FAP, os nexos previdenciários, gerando tributação para as empresas. Isso é gestão de informação. Independente das críticas que se fazem, dos elogios que se fazem, né, ao NETEP especificamente, eu não estou discutindo isso com relação a validade ou não. O que eu estou discutindo é que já existe há 7 anos e ninguém mudou até agora. E isso está sendo usado para fins de tributação. Isso é sinistralidade, isso é gestão de informação que o governo faz. E as empresas fazem o quê? As empresas não estão fazendo nada praticamente, né? Estão devendo, né? Estão devendo. Doutor, falando nessa questão do E-Social, você viu, se deixou para depois a segurança do trabalho, né? Exatamente. Na realidade, o E-Social como um todo, ele abrange toda a legislação, não é? De segurança no trabalho. Ele corresponde a quê? 25% mais ou menos do E-Social. O E-Social tem muitas práticas, não é? Trabalhistas, de pessoal, que está sendo visto pelo próprio pessoal de recursos humanos como um avanço enorme. O pessoal está gostando e quer isso. Várias atividades que o E-Social traz, os empregados de recursos humanos pedem às empresas há muitos anos e nunca são atendidos. Então, passa agora, num sentido mais amplo, a organizar essas coisas. Eu acho que o Márcio, que é o palestrante que nos antecedeu, ele colocou isso claramente. Muitas coisas que já existem, que não são feitas, serão feitas por força de uma condição de gestão de informação. Acho que esse é o grande mote. Doutor, hoje, então, a gente já falou, mas a pessoa que quer se destacar para ajudar a fazer as implantações, né, de tudo isso que é novidade dentro do E-Social, tem que se qualificar, né? Totalmente, tem que se qualificar. Eu acho que o nosso presidente da Abrecht, o Carneiro, com toda a sua diretoria, está bem atento. Quando é lançado o certificado de qualidade da Abrecht, está exatamente nessa direção, não é, de qualificar. Eventos como esse são uma iniciativa, né, de mostrar o arcabouço que existe e a forma que a Abrecht pode ajudar nesse processo de qualificação dos prestadores de serviço. Tem muita coisa para fazer, tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Isso mesmo, estou conversando aqui com o Dr. Paulo Reis, médico do trabalho. Mais um assunto aqui importante, que é a dúvida também de muita consultoria, muito técnico, muito médico do Brasil. O pessoal do RH também. LTCAT e PPP, doutor, são documentos de segurança do trabalho ou previdência social? Desculpa. Olha, eu costumo dizer que o LTCAT é um documento de segurança e saúde no trabalho. A legislação é muito clara com relação a isso, quando diz no seu artigo 58 que o LTCAT deve ser elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança. Então, ou é um ou é outro. Eu sugiro sempre os dois assinarem, para evitar exatamente essa dicotomia, porque o médico do trabalho ele não deve trabalhar apenas com a visão da doença,
mas com a visão da prevenção. Então, ele precisa conhecer as práticas da engenharia, as práticas do PPRA, as práticas da ergonomia, as práticas da toxicologia. Senão, ele não vai exercer uma boa medicina. Fica muito prático para um médico de trabalho sentado atrás do consultório e dizer: você tem perda auditiva, você não tem. Você tem perda auditiva, você não tem. Eu não me contento com um trabalho desse. Então, na realidade, você tem que ir para a área, conhecer os trabalhos e trabalhar em prevenção. Essa é a mágica da medicina do trabalho. Pessoal, por que eu toquei nesse assunto do LTCAT e do PPP? Doutor, esses dois temas, dentro do e-social, coisas que mais ou menos a pessoa faz hoje, que é um PPRA, um PCMSO, o LTCAT e o PPP vão ser também de extrema importância, porque a gente vai ter que alimentar esses dados, né? Na realidade, só para ficar claro para todos, o e-social é um processo de escrituração digital. Ele não substitui os documentos. Os documentos precisam existir. O que o e-social precisa são das variáveis que estão presentes no LTCAT. Ele precisa das variáveis que estão presentes no PPP. E o PPP, no e-social, ele só começa a partir da data de implantação do e-social. Então, existe um para trás hoje, né, que precisa ser descrito pela empresa no PPP. Então, nós teríamos, assim, 2 PPPs. Um PPP da data de admissão até o começo do e-social e um outro PPP que o próprio e-social vai fornecer. Para quem for admitido na empresa, depois da data de implantação do e-social, aí ele vai ter o PPP integral no e-social. Essa lógica de LTCAT e PPP, ela tem que ficar muito claro dentro do processo de uso das informações dos documentos. O primeiro documento que é feito é o PPRA. Identifica os riscos, prioriza os riscos, quantifica os riscos, leva para o LTCAT as conclusões da quantificação. E essas quantificações são descritas no PPP. Então, esse é o cenário. E todas essas informações serão levadas para o e-social. Então, se houver fiscalização do governo, a empresa vai ter que ter os documentos para comprovar. Já hoje, né? Não precisa esperar o e-social, né? Já hoje, sempre, é o que eu falo sempre. Eu não sei exatamente por que essa preocupação toda com o cronograma. Eu tenho falado, gente, com e-social, sem e-social, apesar do e-social, fazer isso, se organizar, é bom. Só vamos ter benefícios para todos. Por que essa preocupação? Então, começar quanto antes, melhor. Pessoal, a gente está conversando aqui com o Dr. Paulo Reis, médico do trabalho, que deu uma palestra agora aqui no workshop da Abreste referente ao e-social. Só tenho a agradecer, porque quem assistiu vale a pena, porque trouxe informações importantes. Assim, eu estou batendo um papo aqui, porque eu assisti, vale a pena mesmo. Falou da CAT, falou da ergonomia. São coisas, né, doutor, que ninguém fala, né? Mas precisa falar, né? E só lembrando que a Abreste vai disponibilizar a apresentação. Então, as pessoas vão poder baixar o que a gente apresentou. E podem usar à vontade, usem para crescimento, por favor. Pessoal, pessoal de Salvador, um abração para vocês que estão aí em Salvador. Estou aqui com o médico aí de vocês, tá bom? Roubando ele um pouquinho, pegando bastante informações aqui. Obrigadão, tá, doutor? Foi um prazer, um abraço para vocês.